Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Isaías. E essa vai ser a nossa primeira aula. Vai ser no âmbito da revisão da AP centralizada da DEPA, que vai ser amanhã cedo para o nono ano. O conteúdo vai ser centralizado para o nono ano. E primeira coisa, isso é um conteúdo geral, porque eu não vou ter tempo de fazer todo o conteúdo, assim, fazer vários exemplos. Então, assim, eu fiz minha aula baseado na lista de matérias que está disponibilizada no nosso AVA, no AVA pelo menos do CMB, que foi disponibilizado lá, então foi baseado ali, toda a matéria. Então eu vou explicar numa visão geral, posso dar alguns exemplos sim, só que para encurtar a aula eu não vou me estender muito, certo? Então vai ser só uma aula de teoria, mas assim, o que eu pretendo fazer também depois, é depois da prova, né? Se vocês quiserem, se eu achar que o vídeo teve uma boa repercussão, se o vídeo atingiu bastante visualização, eu pretendo fazer uma retap. Não uma retap, talvez, mas quem sabe fazer as questões pelo menos mais difíceis, as questões mais complicadas, as questões é, que tiveram mais dúvidas durante a prova, porque sempre tem, prova de matemática é assim mesmo, sempre vai ter aquelas provas, né? Aquelas questões mais difíceis. Mas enfim, para encerrar, antes de começar a aula, espero que você preste bastante atenção. Lembre das partes importantes, tá? Então, assim, estou dando uma melhor aqui para vocês. Dá um trabalho fazer essa aula, então, se possível, curta. Eu vou postar lá no IGTV por enquanto. Não sei se eu vou postar no YouTube depois. Mas compartilhe com seus amigos, compartilhe lá no grupo do WhatsApp da turma, compartilhe lá com seus colegas que você estuda com eles, sabe? Pra gente dar uma repercutida, vai ajudar bastante a mim, que eu quero ajudar vocês, eu tô aqui pra isso, certo? Então, um forte abraço, boa aula pra vocês, falou! Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Isaías. E bem, vamos começar a aula aqui, que é equação de segundo grau, uma visão geral, assim como eu descrevi aqui, certo? Então eu até descrevi que os conteúdos a serem abordados nessa aula e vou disponibilizar o PDF depois para vocês lerem, certo? Vai ser uma coisa bem expressa, não vou dar muito exemplo, certo? Eu só vou passar mais conceito. Então a primeira coisa que a gente vai ver é conceitos de equação de segundo grau, resoluções de equações incompletas, completas, e as completas a gente vai ver Bhaskara, soma e produto e trinômio quadrado perfeito, certo? Então vamos começar aqui logo pelo conceito. O aluno se pergunta o que é uma equação de segundo grau, certo? É toda equação escrita como ax quadrado bx mais c, onde temos sempre um coeficiente a multiplicando o x quadrado, um coeficiente b multiplicando x e o c multiplicando nenhum x, né? Onde a é sempre diferente de zero. Se a for igual a zero, não é uma equação de segundo grau, certo? Porque não vai existir um x quadrado ali, certo? Então aqui, o a sempre vai multiplicar o x quadrado, assim como o b sempre multiplica o x elevado a 1, que é x, e o c sempre multiplica o x elevado a zero, que é 1. Ou seja, o x não vai aparecer do lado do c, certo? Então a gente já começa aqui com um exemplo, né? Para conseguir achar os coeficientes a, b, c das equações. Então a gente começa como aqui. 4x quadrado mais x mais 3. O a vai ser o quê? Quem está multiplicando o x quadrado. Então vai ser o 4, certo? Então o a é igual a 4. O b, ele está multiplicando o x. No caso aqui não está aparecendo. Mas se o x existe aí é porque não é zero. Então esse número aqui é 1, que é 1 vezes x, certo? Mas o 1 não aparece na equação. Portanto, b é igual a 1. E o c, ele está aqui, sozinho. Ele é 3, certo? Agora a gente tem outro exemplo aqui, é um pouco mais complexo, né? Mas se a gente notar, tem x quadrado sobre 3 menos 6x mais 9. O x quadrado sobre 3 é a mesma coisa que 1/3 vezes x quadrado. Tem um 1zinho aqui que está sumido, mas ele existe, o 1 está aí. Então é 1/3 o a, certo? O b, ele tá aqui, ó, é o 6x, mas como tem um sinal de menos aqui, opa, deixa eu voltar aqui.
Como tem um sinal de menos aqui, portanto, você tá somando menos 6, certo? Portanto, o B vai ser menos 6. Então, você vai ver o que está aqui. Se tiver positivo, vai ser só 6, ou mais 6, se você quiser colocar. Mas se tiver o negativo, vai ser menos 6, certo? E o C está aqui, sozinho. Positivo, multiplicando x elevado a 0, que é 1. Ou seja, a gente não está multiplicando nada ali. C é igual a 9, certo? Então, essa aqui vai ser a parte de teoria, né, principal, né? Então, aqui, ó. Se B é igual a 0 ou C é igual a 0, a equação é considerada como incompleta, certo? Então, uma equação que tem tanto A, tanto B quanto C é uma equação completa. Agora, uma equação que só tem o A, ou tem o C, ou só tem o A, ou só tem o B, ou só tem o A, é considerada uma equação incompleta, certo? Então, vamos aprender aqui resolução, certo? Das equações incompletas. Primeira coisa que a gente vai considerar quando a gente estiver falando de resoluções de equações de segundo grau. Toda equação de segundo grau tem as duas raízes x1 e x2, se as raízes existem, né? A gente vai ver isso mais para frente. Onde x1 pode ser igual a x2, ou x1 e x2 podem ser diferentes, certo? E a gente vai analisar isso conforme o tempo. Então, começando com as equações incompletas, está um pouquinho bagunçado aqui, mas vocês vão entender. A gente tem aqui B, onde B igual a 0 e C igual a 0, a gente só tem o A, né? Então, a gente tem a equação ax² é igual a 0. Essa é a nossa equação, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai passar esse A que está multiplicando aqui para cá, dividindo, certo? A gente vai ter x² é igual a 0 sobre A. 0 dividido por qualquer número é 0. Então, x² é igual a 0, portanto, x é igual a 0, certo? Porque o único número que ao quadrado é 0 é o próprio 0. Portanto, a gente tem um caso aqui onde tanto o x1, tanto o x2 são iguais, que é igual a 0. Ambos são 0, certo? Não existe outra resolução aqui. Certo, gente? Então, aliás, aqui a gente tá usando incógnitas aqui, né? Mas pode ser qualquer número, então pode ser 3 aqui, vai dar a mesma coisa, 4 aqui. Não pode ser 0, porque nem seria uma equação de segundo grau, né? Enfim, eu tô usando uma incógnita aqui, mas como o 0 é dividido por qualquer número, né? A gente pode até considerar que é diferente de 0. Em qualquer número, a gente vai ter esse mesmo resultado. Onde apenas o B é igual a 0, a gente vai ter a equação ax² mais C é igual a 0, certo? Então, baguncei aqui. Então, a gente tem essa equação aqui. O que a gente vai fazer? Pegar o C, que está somando aqui, passar para cá, subtraindo. O que a gente vai ter aqui? Ax² é igual a menos C. A mesma coisa com o 0, né? Que a gente tinha feito com o 0. A gente vai pegar o A que está multiplicando aqui, e vai passar para cá, dividindo, certo? Então, a gente vai ter x² é igual a menos c sobre a. Aí, como que a gente pode escrever isso? Se tem um quadrado aqui, é só a gente pegar a raiz quadrada dos dois, certo? Então, a gente vai ter que x é igual, a gente sempre vai colocar esse mais ou menos aqui, raiz de menos c sobre a, certo? Aí basta você verificar qual é o C e qual é o A da sua equação. Lembre-se, toda vez que você for fazer uma resolução de equação de segundo grau, você tem que saber o que é o A, o que é o B e o que é o C, certo? Se o B e o C existem, mas apesar que se eles não aparecerem na equação, eles ainda existem. No caso, ia ser 0, igual eu escrevi. Então, para que serve esse mais ou menos aqui? É o que já vai distinguir o x1 e o x2, certo? Então, por exemplo, vamos supor que c sobre a menos c sobre a vai dar 9, portanto a gente vai ter que raiz de 9 mais ou menos raiz de 9. Ou seja, quanto é raiz de 9? É 3, então a gente vai ter mais ou menos 3. O x1 aqui, ó, é igual a mais 3. E o x2
é igual a menos 3. Por isso que tem esse mais ou menos. Que são dois números, só que você escreve um só. Então, escrever um conjunto de 3 mais 3 e menos 3 é a mesma coisa que você falar mais ou menos 3, praticamente, certo? Então, você está considerando tanto positivo quanto negativo, certo? Eu tinha até botado uns exemplos aqui para fazer depois, mas eu vou dar uma olhada depois ali, como é que a gente vai fazer, certo? Então, esse vai ser o jeito. Agora, com o C sendo zero, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter a equação ax² mais bx é igual a zero. A gente vai ter essa equação, o que a gente vai fazer? Vai usar as propriedades de fatoração. Vocês lembram que a gente estudou isso no 8º ano, certo? Então, provavelmente eu não sei se o 8º ano desse ano vai estudar isso ou vai estudar só no 9º, eu não tenho certeza. Mas a gente estudou a propriedade de botar os números em evidência. Lembre-se, todas essas coisas de fatoração, produtos notáveis, a gente vai ter que lembrar isso, é uma coisa que a gente vai usar bastante ainda. A gente tem um x aqui, ele está em evidência, em comum, como fator comum. O que a gente vai fazer? Botar o x em evidência, certo? Então a gente vai ter x multiplicando entre parênteses ax, porque aqui é ax², então é a mesma coisa que escrever axx, aí a gente corta um x, fica ax², mais bx dividido por x, que é b, então a gente vai ter x vezes ax mais b, igual a zero. Agora a gente tem um produto, a gente está falando de um produto que dá zero. Quais são os produtos que dão zero? Onde existe um fator zero, certo? Ou seja, um deles, ou x ou ax mais b, são zero. Exatamente essas são as duas possibilidades de raiz, ou x1 e x2. Então pode escrever que ou x é zero, ou ax mais b é igual a zero. Para escrever isso como x, a gente vai pegar o b, vai passar para cá, né? Vai ficar menos b. E vai passar o a dividindo. X é igual a menos b sobre a. Portanto, x1 é igual a zero. E x2 menos b sobre a. Certo? Nessa equação aqui, esse tipo de equação vai funcionar assim, certo? Quando não tiver o c exposto. Agora a gente tem uns exemplozinhos aqui simples. Até eu esqueci de botar igual a zero aqui. Nessas duas acontece esqueci de botar igual a zero. Mas é importante colocar. Como a gente vai resolver essa? A gente só tem o a, que é igual a 1, e o c, que é igual a menos 4. O que a gente vai fazer? Fazer o que a gente aprendeu. Passar o c para cá, vai ter x² é igual a 4. Aí é só a gente pegar a raiz. Raiz de x² é igual a, mais ou menos, sempre coloco mais ou menos, raiz de 4. Portanto, x é igual a mais ou menos raiz de 4. Logo, x é igual a mais ou menos 2. Aí, quais são as duas possibilidades de x? x1 é igual a mais 2. 2 positivo, eu tenho enrolei aqui. x2 é igual a menos 2, certo? Porque a gente tem o mais ou menos 2, então vai ser o mais 2 e o menos 2, certo? Então essas são as duas possibilidades. Notou que se a gente testar aqui, ó, o mais 2 vai ficar como? Mais 2 ao quadrado é igual a 4, verdadeiro. E menos 2 ao quadrado também é 4, também verdadeiro. Essa é a lógica mais ou menos a ser seguida. Eu recomendo sempre que você fizer uma equação de segundo grau, teste. Dá uma olhadinha lá, será que vai funcionar? Porque às vezes você comete um escorregão no meio da questão e você não percebe e acaba que você se convence com o resultado que deu e vai embora sem saber se vai dar certo ou não. Então, sempre recomendo vocês testarem substituindo o x por ambos desses, certo? Ou um só, se você não se sentir seguro. Agora, outra equação aqui que a gente só tem o a, que é o 2, e o b, que é 1. O que a gente vai fazer aqui é a mesma coisa. Vai botar o x em evidência. X é igual a 2x mais 1, que é igual a 0. Ou x é igual a 0, então a gente pode já colocar aqui x1 é igual a 0. Ou
O 2x menos 1 é igual a zero. Então, 2x mais 1, perdão, mais 1 é igual a zero. 2x é igual a menos 1. Portanto, passando 2 para dividir, né? X é igual a menos 1 meio. Certo? Então, essa é outra possibilidade para a nossa equação. E aí você pode testar, né? Então, a gente tem 2x², quanto é 2 vezes menos 1 meio quadrado? Menos 1 meio quadrado. Menos 1 quarto. 1 quarto vezes 2, 2 quartos, 1 meio. 1 meio mais menos 1 meio. É 1 meio, 1 meio menos 1 meio, que é igual a zero. Perfeito. E o zero aqui a gente já tem noção, porque a gente tem multiplicando por zero. O zero mais zero, zero. Tá. Mas dá certinho aqui, fazendo de cabeça. Então, é bom vocês testarem, certo? Sempre bom. Agora, subindo aqui. Equações completas. O aluno fica com medo quando pensa, nossa, fazer resolução de equação completa, equação de segundo grau completa. É realmente mais difícil, concordo com você. Mas eu vou explicar para você os métodos possíveis, né? E vocês vão conseguir se adequar. Então, o primeiro método é usando o trinômio quadrado perfeito. Tô falando. Vocês não vão conseguir fugir do conteúdo de produtos notáveis e fatoração. É um conteúdo assim que a gente vai usar bastante. Então, a gente tem aqui o produto notável de quadrado da soma, né? Então, a gente tem o a mais b quadrado, é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Com a subtração é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Se a gente souber isso, a gente vai conseguir usar esse método interessante aqui. Que eu peguei um exemplo aqui, considerando esse exemplo inspirado na apostila de matemática que a DEPA passou, né? Como eu tinha dito antes, essa aula está sendo baseada nessa apostila, então se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem exercícios para fazer e respostas dos exercícios, vai lá no AVA que vocês vão conseguir achar esse conteúdo lá em matemática na aula de AP centralizada, certo? Eu fiz essa aula baseada naquela apostila da DEPA, certo? Então, o que é que a gente tem aqui? Essa equação, x² menos 6x mais 8 é igual a zero, certo? O que que a gente vai fazer? Eu quero transformar esse lado aqui num produto notável. Primeira coisa que eu vou fazer, pegar esse 8 aqui e botar ele para o outro lado. Então, a gente vai ter x² menos 6x é igual a menos 8. Agora, eu vou transformar esse lado aqui nisso daqui. Como é que eu vou fazer isso? A gente tem o quadrado do primeiro, que é o x², menos o 6x, que eu posso escrever como 2 vezes o x vezes o outro número, que eu quero saber que é o k, que é igual a menos 8, certo? Que número multiplicado por 2 dá 6? 3. Portanto, o k que a gente quer saber é 3, certo? É 3. Então, a gente tem aqui o quadrado do primeiro menos 2 vezes o quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Eu botei 6 aqui, gente, desculpa. É 3. Não me atentei a isso. Vou até corrigir aqui. 3. Pronto. Aqui é 3, tá, gente? Então, a gente tem aqui o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é k², né? Só substituir. É só a gente substituir depois. Mas pergunta, o que é esse quadrado aqui? É o quadrado do segundo que faltou, né? Lembra que tem o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo no final. Aqui a gente não tinha. Então, eu vou adicionar o quadrado de k aqui. E se eu adicionar uma parcela de um lado, eu vou ter que, para manter a igualdade, eu vou ter que adicionar do outro. Então, eu vou botar o k² aqui também. Se a gente sabe que k é 3, portanto, k² é igual a 9. Beleza? Então, a gente pode montar aqui a equação x² menos, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o quadrado do primeiro, vezes 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, é igual a menos 8 mais 9. O que a gente tem aqui? X mais 3 ao quadrado. 3 era o k que a gente estava estudando. Conseguiram entender o que eu fiz aqui?
Eu transformei aquilo lá nisso aqui. Aí eu peguei esse menos 8 e adicionei 9, menos 8 mais 9 é igual a 1. A gente tem um quadrado aqui, é igual a gente que a gente tinha estudado aqui, ó. A gente tinha feito no exemplo aqui embaixo, ó. X quadrado é igual a 4. A gente tem a mesma coisa aqui, né? Então, pera aí, tá aqui. Onde que tá? A gente tá perdido. Tô perdido aqui, zoeira. Mas é a mesma coisa que a gente tem aqui, beleza? Então, a gente tem que x menos 3, que é a raiz disso aqui, é igual a raiz disso aqui, certo? Então a gente tem x menos 3 é igual mais ou menos raiz de 1. Portanto, se raiz de 1 você sabe muito bem que é 1, né? Então, x menos 3 no mais 1, a gente passa o 3 para cá, somando, x é igual a 1 mais 3, portanto, x1 é igual a 4. E se 1 for negativo, né, se for menos 1, x menos 3 é igual a menos 1, passo o 3 para cá somando, menos 1 mais 3 é igual a 2, portanto, a gente também tem esse resultado. Se vocês testarem, vai dar exatamente isso, certo? Agora, o próximo método, o método que todo mundo se assusta, a fórmula de Bhaskara. E a fórmula de Bhaskara é realmente algo muito importante para a gente aprender, certo? Porque é uma fórmula que a gente usa demais para resolver a equação de segundo grau. Não só para isso, mas a gente também tem outras coisas que a gente precisa saber nela, além de resolver a própria equação. Então, ela é escrita dessa maneira. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de b quadrado menos 4ac. Considerando, né, que o a, b e o c é da equação, né? Beleza. Mas se você também pode escrever como x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde delta é igual a b quadrado menos 4ac, que eu já escrevi o delta aqui. Você pode escrever dos dois jeitos, né? Mas eu prefiro escrever assim, quando eu vou escrever, para ficar tudo numa coisa só. Mas eu sei que o delta tá aqui dentro. Isso aqui é o delta. Desconsidera a raiz. O que tá dentro da raiz é o delta, beleza? Vocês têm que lembrar disso. Aí eu pergunto, nossa, como é que eu vou lembrar disso? Decora. É o jeito, é igual tabuada, você vai decorando. Então faz o seguinte, pega um papel aí que você tem no seu caderno e faz essa fórmula 30 vezes, escreve 30 vezes até você souber de cor essa fórmula, certo? Mas decora essa fórmula que é importante para você, certo? Então, como a gente vai resolver uma equação usando a fórmula de Bhaskara? Você vai substituir as letras pelos números, pelos coeficientes na equação. Então, você substitui o B aqui pelo B. Você vai substituir aqui o A pelo A, o C pelo C. Simplesmente isso. E você vai obter o menos b mais ou menos raiz de mais ou menos algum número sobre 2a. Aí só você fazer o que eu expliquei. Você vai fazer uma com mais, que vai ser o x1, e uma com menos. Entende? São duas operações diferentes, certo? Eu vou explicar para vocês num exemplo aqui que eu vou fazer como equação aqui. Então, x quadrado mais 12x menos 13 é igual a 0. Como a gente vai resolver essa? Por Bhaskara, certo? Então, começando aqui, o que a gente vai fazer primeiro? Determinar o B e o C. Quem está multiplicando o x quadrado, não aparece, é o 1. Quem está multiplicando o x é o 12 positivo. E o C é menos 13, o número isolado aqui. O que a gente vai fazer? Vai substituir aqui na fórmula. Então, a menos b é menos 12. Mais ou menos raiz de b quadrado, que é 12 ao quadrado, menos 4a, que é 1, c, menos 13. Sobre 2 vezes a, que é 1. Então, é só a gente reescrever essa equação como menos 12 mais ou menos raiz de 12 ao quadrado, que é 144, menos 4 vezes 1 vezes menos 13. 4 vezes 13 dá 52, não, 52 não, perdão.
52. Deixa eu lembrar quando dá 4 vezes 3. Acho que dá 52, exatamente. No caso, como a gente tem dois números negativos multiplicando, o resultado vai dar positivo. Então, vai dar positivo 52. Creio que dê isso, hein, gente? Se eu tiver errado, eu vou morrer aqui. Até vou fazer a conta aqui, só para confirmar aqui. Dá 52, exatamente. Tô com medo de errar na frente de vocês. E sobre o 2 vezes 1, que é 2. Isso é igual a menos 12, mais ou menos, raiz de 144 mais 52, que dá 196. Assim, uma pergunta, nossa, raiz de 196, como é que eu vou lembrar isso? Só ir testando. Mas eu já vou dar o bizu para vocês, é 14, tá? É 14. Então, raiz de 196, já vou colocar 14 aqui. Aí, o que a gente vai fazer agora? Fazer as duas possibilidades. Primeiro fazendo uma com mais e fazendo uma com menos. Então, a gente vai começar. x1 é igual a menos 12 mais 14 sobre 2. Que é igual a menos 12 mais 14, né? É a mesma coisa que 14 menos 12, que é 2. 2 sobre 2 é igual a 1, certo? Então, vai ter esse resultado. E x2 é igual a menos 12 menos 14 sobre 2. Que é a mesma coisa que, menos 12 menos 14 menos 26 sobre 2. Menos 26 sobre 2 é igual a 13. É esse resultado aqui. Então, a gente tem aqui, pode até escrever o conjunto de solução aqui, que é 1 e 13, certo? Eu já testei, eu vi essa resposta que está no gabarito, então fiquem tranquilos, é isso aqui mesmo, tá? Vocês podem até testar e dar exatamente isso. Então, é assim que se resolve uma equação com fórmula de Bhaskara. Agora, outra coisa muito importante, que as provas vão martelar isso várias vezes, que é o estudo do determinante, o famoso delta. Né? O delta ele pode ser chamado de determinante, o famoso b quadrado menos 4ac. Qual é a regra? Uma equação de segundo grau, onde o delta for maior que zero, as duas raízes vão ser diferentes. Então, x1 e x2 vão ser diferentes. Vai ser a mesma coisa que aconteceu aqui, né? O delta deu 100... Cadê o delta? O delta deu 196 aqui, certo? Então, essa é a regra. Se o delta for maior que zero, os dois resultados vão ser diferentes. Porém, se numa equação delta acabar dando zero, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui raiz de zero. 12 mais ou menos zero, 12 mais 0 e 12 menos 0 é a mesma coisa. De fato, então não vai ter diferença. O que vai acabar acontecendo? As duas raízes vão ser iguais. Vão existir duas raízes, mas vão ser duas raízes iguais. Então preste atenção, porque você pode pensar numa prova, tem duas, uma equação essa equação vai ser só uma raiz. Aí tá lá na prova, duas raízes iguais. Não, vão ser duas raízes iguais. A mesma coisa que fala que tem uma raiz, né? Mas geralmente nas provas eles abordam como duas raízes iguais. E se o delta for menor que zero, não existirá uma solução real. Isso significa o quê? Por exemplo, você vai ter aqui menos 3, por exemplo, menos 4. Raiz de menos 4. Não existe raiz quadrada de número negativo. Não existe. Não existe. E vai ser essa mesma característica que vai ser atribuída às raízes dessa equação. Não existem. Então, se delta for menor que zero, não existe solução real. Aí se vier numa prova pedindo para botar as raízes e delta de menor que zero, o que você vai fazer? Primeiro, você vai olhar na sua equação para ver se você não errou nada na sua fórmula. Porque pode ser que você dá uns vacilos aí, você escorrega, você confunde soma com produto, acaba somando na multiplicação, acaba esquecendo que tem dois sinais de negativo multiplicando e acaba subtraindo. Então, fica de olho, olha minuciosamente. Mas se você vê, não, delta realmente está sendo menor que zero, aí você vai colocar que não existe.
Eu acho difícil eles aplicarem uma questão onde o delta não existe. Só se eles perguntarem, verifique se as raízes dessa equação existem ou não. Aí tudo bem. Realmente vai ser uma questão que vai estar exigindo isso. Mas se pedindo uma equação as raízes, eu acho que eles não vão colocar não. É possível? É, só que eu acho difícil. E para terminar aqui, uma matéria super importante, gente. Isso, principalmente para resolução de problemas, como esse que eu vou mostrar para vocês, é super importante. Vocês têm que lembrar. Eu não estou esquematizando, como essa aula é uma aula rápida, eu não estou esquematizando, eu não estou mostrando como é que você chega na fórmula de Bhaskara, porque eu sei fazer isso, dá para fazer, inclusive na apostila de base tem isso, vocês podem olhar lá. É a mesma coisa que isso aqui. Eu só botei aqui para vocês decorarem, mas tem uma maneira de você provar isso, né? Porque na matemática, geralmente, a gente trabalha com provas, certo? Então, o que que é? A soma e o produto das raízes. Decorem isso também. x1 mais x2 é menos b sobre a. E x1 vezes x2 é c sobre a. Então, se você tiver assim de boa... eu tô com preguiça de... eu tô com preguiça de fazer a fórmula de Bhaskara. Você pode tentar isso aqui. Você pode tentar isso aqui. É um jeito, né? Só se na questão pedir fórmula de Bhaskara, você tem a cara de pau de fazer isso, né? Mas, por exemplo, vamos voltar aqui, para essa equação aqui. Eu quero saber a soma das duas raízes. Tudo bem, desconsidera esse, a gente sabe que é... gente, eu esqueci de botar o menos aqui. É menos 13. Ignorem meu erro, gente, eu sou bizonho, tá? Eu vou errar umas coisas, então... Se eu errar, vocês me avisem, mandem no DD, porque eu sou bizonho mesmo, tá? Eu vou errar umas coisas aqui. Boba, mas é que às vezes eu faço a aula um pouco pressionado psicologicamente. A gente tem aqui o A igual a 1, o B é igual a 12 e o C igual a menos 13. A soma das duas daria, em tese, um menos 13, que é 12. Menos B sobre A é menos 12 sobre 1. Menos 12 sobre 1 é menos 12. Que daria isso aqui, né? É um menos 13 menos 12. Exatamente isso. E quanto daria o produto? O produto que tem 1 vezes menos 13, menos 13. Menos 13 sobre 1. Exatamente. Então, pessoal, trazendo aqui um exemplo de soma e produto, né? Conforme a gente já tinha visto. Então, se m e n são as raízes da equação x² menos 4x mais 1 igual a 0, então m mais 7 vezes n menos 7 vale, e a gente tem as opções aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar o A, B e o C. A é igual a 1, B é igual a menos 4 e C é igual a 1. Pra gente, será que a gente sabe que m e n são as raízes? Vamos determinar a soma, né? Então, m mais n é igual a menos 4 sobre 1, que é igual a 4. E m vezes n é igual a 1 sobre 1, que é igual a 1, certo? Então, a gente tem essas duas possibilidades aqui. O que a gente vai fazer com essa equação? Eu poderia muito bem descobrir as raízes m e n, porém eu quero trabalhar apenas com as fórmulas de soma e produto. Então, como a gente pode escrever isso usando o chuveirinho? M vezes n mais 7m mais 7 vezes 7, que é 49, né, mais 7n. Eu vou botar o 7n aqui, mais o 49. Botando o 7 aqui em evidência, eu vou ter mn mais 7 vezes m mais n mais 49, certo? Aí o que eu vou fazer? Substituir esse produto e essa soma. Esse produto aqui é 1 mais 7 vezes... O que a gente tem aqui? 4, que é a soma, mais 49. Aqui a gente vai ter 1 mais 7 vezes 4, 28, mais 49. Certo? Então, quanto daria isso, né? 49 mais 28. 77 mais 1, 78.
Deu uma confusão, né? Isso vai dar letra B, tá, gente? Essa questão eu tirei da apostila, é a questão 4. Qual é o problema? Nessa prova, na questão aqui, tá escrito como mais 4, né? Mais 4, fiquei confuso. Cara, se desse mais 4, ele não ia dar certo. Então, eu pesquisei na internet essa questão e realmente é negativo, tá? Então, eu não tenho contato com o professor aqui, não deu nem pra comunicar isso. Não sei se foi eles que fizeram ou a DEPA, né? Mas tá um erro errado aqui, então considera como se fosse menos, tá? Mas a questão é assim. E o último conteúdo que a gente vai ver, só para encerrar mesmo, aqui é a equação literal, tá? O que é a equação literal? É a equação, resumidamente, que tem letras no coeficiente. Então, por exemplo, aqui o A é igual a 2A. Esses dois A são diferentes, tá? Relaxa. Mas a gente tem letra aqui no coeficiente, certo? A gente não sabe essa letra, mas ela tá lá, certo? No A. A mesma coisa aqui, 4kx, entende? Aqui tem letras sem ser o x. Isso é uma equação literal. E ela pode ser classificada como completa e incompleta, a mesma coisa, é só você julgar se tem o B e o C, certo? É simples isso. Então, galera, vamos encerrar por aqui. Desculpa qualquer coisa, eu fiz essa aula meio nas pressas, porque a gente sabe, a prova é amanhã cedo. Então, eu preciso fazer essa aula cedo para vocês assistirem cedo, se prepararem para a prova. Então, eu recomendo, tenham uma boa noite de sono, durmam cedo. Se preparem porque a prova é amanhã cedinho, né? 8h30 da manhã, horário de... Pelo menos aqui, no horário de Brasília. Então, assim, eu peço, se esforcem, estudem, certo? Tenho certeza que o bom resultado virá para vocês, certo? Então, desculpa se eu falei muito rápido. Se eu tiver falado muito rápido e você não tiver entendido alguma parte, me chama lá no DD, eu vou estar lá à prontidão para responder. Você acessa o Instagram de hora em hora, então... Tenho certeza que eu vou conseguir responder a tempo. Eu vou dar meu melhor, né? Então, muito obrigado por isso. Minha primeira aula. Não esquece de seguir, compartilhar e deixar sua curtida aí. Falou, galera. Até mais.